E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, feliz ano novo para todos, né? Espero que todos tenham tido uma excelente virada de ano. Apesar que o ano de 2020 foi um ano complicado, né? Mas, né, vamos aí ter fé que em 2021 as coisas possam melhorar, né? Com previsões aí de vacinação, né? O mundo, boa parte, algumas dezenas de países no mundo já iniciaram essas vacinações e vamos torcer para que tudo possa ocorrer bem aqui para a gente e eliminar esse vírus aí do nosso meio, beleza? Bom, vamos então retornar aí para finalizar nosso bimestre, né? Nosso último bimestre. Antes do recesso a gente estava falando sobre industrialização e economia, né? Do Brasil, México e Argentina, que são aí as potências emergentes da América Latina. Na verdade, dentro da América Latina são os três principais países, né? Os que têm ali os maiores PIBs, a gente viu isso, né? O Brasil, o México e depois a Argentina. E bom, hoje a gente vai focar aí na população e nas cidades. Na verdade, a gente vai focar na cidade do México, a capital do México. A gente vai falar da população e da cidade. Conteúdo que está na página 161 e 162. E na sexta-feira a gente fala sobre a população da Argentina. A gente não vai falar da população do Brasil, porque esse já é um conteúdo que vocês já estudaram lá no sétimo ano. Então vamos lá? Então começar a falar aí como está distribuída essa população. Né? 75% ocupa o Planalto do México, que é essa área central. Aqui, esse centro é o Planalto do México. O México que tem um relevo onde essa parte central é uma área mais elevada, né? O México tem um relevo bem montanhoso e de grandes altitudes. Essa parte central, aqui em vermelho, tem mais de 1.000 metros de altitude. A capital do México, a cidade do México, ela está numa altitude de 2.240 e conforme vai indo para o litoral, as altitudes vão diminuindo. Então, o México, ele indo do litoral para o centro, é uma subida, né? Vai elevando as altitudes. E diferente do que acontece em muitas regiões, onde o litoral normalmente é mais povoado, no México não. A parte central, o Planalto Central é mais povoado, principalmente na capital, na cidade do México, que é o principal núcleo econômico do país, onde está a maior parte das indústrias e empresas, é onde a economia mexicana se movimenta com mais força. Então 75% da população está no Planalto do México, está nesse centro. E por que essa população prefere estar nessa região? Os motivos são devido ao predomínio de temperaturas amenas, né, temperaturas que não são tão quentes e nem tão frias, e porque nessa região tem bastante solos férteis de origem vulcânica. Né? Então, a origem dessa ocupação começou numa época onde a agricultura, a atividade econômica que predominava era a agricultura, e a população foi se assentando em locais onde era mais fácil plantar, onde tinha solos férteis. Né? Então, por aqui nesse planalto ter um solo de origem vulcânica, ele é rico em nutrientes, e isso possibilitou a prática agrícola, e aí começou aqui a crescer uma população, e aí começou a se instalar indústrias e se tornou a concentração urbana nessa parte central. É importante dizer também que aqui próximo na cidade do México existe, tá bem aqui a capital, tá pessoal, a cidade do México. Existem 5 lagos também que facilitam a prática agrícola. Aqui a gente tem nesse mapa do lado, aqui é um mapa que mostra as altitudes do relevo, aqui já tem um mapa que mostra a população, a concentração, né, da população. Aonde está mais escuro é onde está mais concentrado, então aqui é onde fica a capital, a cidade do México, é onde tem a maior concentração urbana, aos arredores também, e conforme vai se distanciando, vai diminuindo a população, né? O mapa vai ficando mais claro, onde está mais claro é onde a densidade demográfica é menor.
tá? A gente está vendo aqui que é habitante por quilômetro quadrado, então isso daqui retrata a densidade demográfica. Então, só para ressaltar aqui, uma coisa que o México tem de diferente de outros países em relação à distribuição da sua população é que ela está concentrada na sua zona central, que é uma zona de maior altitude. Normalmente, os países se concentram no litoral, em regiões de baixa altitude. Então, no México, isso é uma característica diferenciada. E aí, já falando aqui da cidade do México, a capital do país, né? Ela é uma das grandes metrópoles da América Latina. Ela tem mais de 21 milhões de habitantes, o que torna ela uma mega cidade. Lembrando que uma mega cidade são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes, né? O requisito para ser considerada uma mega cidade. E a cidade do México tem mais de 21 milhões. Ela tem cerca de 17% da população do México concentrada nessa cidade, e também ela concentra-se ali quase metade das indústrias do México. Então a cidade do México ela funciona semelhante a São Paulo, aqui para nós, no Brasil. Porque São Paulo é onde está concentrada a maior parte da população brasileira, está concentrada na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. E também é lá no estado de São Paulo onde está a maior concentração de nossas indústrias, né? Então, a maior concentração das indústrias, de empresas, de escritórios de grandes indústrias e empresas transnacionais. Então, da mesma forma que a gente tem aqui São Paulo como a maior cidade econômica do país, no caso aqui é a cidade do México, também é a principal centro econômico do México, né? Além de ser a capital, essa é a única diferença aí, né? Que São Paulo não é a capital do Brasil, né? No caso, a gente teve o Salvador, Rio de Janeiro e agora Brasília. Então, isso explica um pouco, né, de por que o México tem 21 milhões de habitantes, né? Porque também tem metade, né, quase metade das indústrias estão lá. E essas indústrias vão oferecer emprego. Então, por isso tem ali uma grande concentração de habitantes. Muitos hoje em dia, por conta das indústrias. A cidade do México ela foi construída nas ruínas da capital do antigo Império Azteca, que era a cidade Tenochtitlan, acho que é assim que se pronuncia. Então, essa cidade do México foi construída no que era ali a principal cidade do Império Azteca. E hoje, atualmente, ela apresenta ali grandes contrastes socioespaciais marcantes. Mais uma semelhança aí com nossas cidades, né? Com São Paulo, com Brasília, com Rio de Janeiro. Então, o México, nessa questão de população e urbanização, ele é muito semelhante ao Brasil. Então, o que são esses contrastes socioespaciais, né? São as diferenças de estrutura da cidade que a gente observa, onde a gente vai ter lado a lado bairros prósperos, principalmente na região central da cidade, e imensas periferias, né, compostas de aglomerações de habitações precárias. Então a gente consegue observar isso no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui em Brasília, né? Por exemplo, a gente tem a região central aqui, é o plano piloto, e é onde tem os maiores prédios, né? As casas lá são maiores, na Adaptarei Sul, no Lago Sul, né, onde está ali bairros mais prósperos. E conforme a gente vai se distanciando do plano, a gente vai tendo mais bairros de classe média, depois de classe baixa, até chegar na periferia, como a gente tem aqui em Ceilândia, o Sol Nascente, onde vai ter aglomerações e bairros mais precários. Então essa imagem aqui é uma imagem na cidade do México e retrata, né, aqui um hotel de luxo, né, e lá no fundo já uma periferia. Então isso é um contraste socioespacial que está presente na cidade do México, assim como a gente encontra também na Argentina, em Buenos Aires, a gente encontra aqui no Brasil, nas nossas grandes cidades também. E quais são as origens dessas periferias e habitações precárias, né? É semelhante ao que acontece no nosso país, né? Crescimento demográfico explosivo e desordenado que começou a partir de 1950. E isso é semelhante ao que aconteceu no Brasil. A gente viu em aulas passadas que em 1950
o México, a Argentina e o Brasil começaram a se industrializar, e essas indústrias intensificaram a urbanização. O que é a urbanização? A saída da população do campo, da zona rural, para a cidade. Ou seja, essa industrialização fez com que acontecesse um intenso êxodo rural. Isso fez porque a população ela saía do campo por vários motivos, concentração fundiária, mecanização do campo, né? Elas perdiam ali as suas terras, perdiam seu emprego e iam para cidades para trabalhar nas indústrias que estavam crescendo nessas cidades. Então isso provocou uma intensa, uma explosiva urbanização, um grande crescimento da população das cidades. E os governantes, né, dessas cidades não estavam preparados para esse crescimento rápido e explosivo. Então a cidade foi crescendo de forma desorganizada, desordenada, sem planejamento. Isso fez com que surgissem aí bairros, né, nas periferias sem estrutura, né? Então, políticas públicas que foram insuficientes para acabar com a pobreza também, políticas que não ofereceram emprego, uma educação de qualidade para a pessoa se preparar e brigar e ter condições de entrar no mercado de trabalho. E aí isso gerou uma população que não conseguia emprego, não tinha renda e também não conseguia ter uma habitação, comprar um terreno. E isso foi surgindo invasões, né? Pessoas foram construindo barracos de qualquer forma em terrenos elevados, né, sem segurança, e foi surgindo aí as periferias, as favelas também na Cidade do México. Além disso, as elites políticas, né, os grandes empresários e os políticos lá no México, historicamente, né, no decorrer da história, não tiveram ali preocupações sociais, né, preocupações de tentar ajudar essa população. Então eles foram ignorando esse problema e foi crescendo até, né, ter grandes ali periferias e habitações precárias na Cidade do México. Então, galera, você vê que essa questão do México é muito semelhante, para não dizer igual, ao que acontece aqui no Brasil, né? Crescimento desordenado das cidades devido à industrialização que aconteceu em 1950, falta de preparo do governo, dos gestores para organizar esse crescimento das cidades, né? E até mesmo não ter preocupação, né? Muitos dos nossos políticos e governantes acabam não se preocupando, né? Vai deixando para os próximos governos que entram e vai acumulando aí esses problemas. E hoje, né, os governos tentam controlar essas favelas, essas periferias, mas acaba que sempre foge do controle. Bom, além disso, além desses problemas urbanos, tem também problemas como a questão de falta de saneamento, né, que é um problema urbano também, além do problema de habitação. Nesses locais aqui a gente não vai ter saneamento básico, e isso vai fazer com que aumente a quantidade de doenças entre a população, fazendo com que os hospitais vão ficar hiperlotados, e isso vai gerar, né, problemas aí no sistema de saúde. Isso também a gente vai ter também devido à grande quantidade de indústrias, né? A gente viu que quase metade das indústrias lá na cidade lá no México estão na capital, na Cidade do México. Então a gente vai ter um índice muito alarmante de poluição atmosférica, além da violência urbana, né? Porque como a gente tem uma grande população vivendo em habitações precárias, sem estrutura, com falta de emprego, sem educação, né? Sem educação assim, sem um acesso à educação de qualidade, educação escolar. Então, muitos vão partir para o mundo do crime, né? Então a gente vai ter um índice de violência muito alto na Cidade do México, além dessa poluição atmosférica que a gente vê aqui na imagem, que é um problema gravíssimo lá na Cidade do México. Por quê? Além da grande quantidade de indústrias concentradas na cidade, a Cidade do México está localizada no Vale do México, né? Vale
é uma região entre duas montanhas, né? Ou seja, a cidade está entre montanhas, né? Está entre várias montanhas. E aí o que acontece? Como ela está cercada por montanhas e vulcões, principalmente no inverno, onde o ar é mais denso, né, mais pesado, torna-se mais difícil a dispersão desses gases poluentes que são gerados pelas indústrias e também pela frota de veículos, que é grande, já que a cidade tem mais de 21 milhões de habitantes, então são muitos veículos. Então, esses gases eles não vão se dissipar com facilidade por conta dessa questão da cidade estar cercada por montanhas. Esses gases não vão embora rápido, né? Porque não tem uma grande circulação de ar, já que as montanhas atrapalham a circulação do ar lá dentro da cidade do México. Então esses gases vão ficar aqui, pairando pela cidade por muito tempo, o que vai gerar problemas respiratórios para a população. Além de todos esses problemas, a cidade ainda está sujeita a terremotos, porque ela está próxima a uma grande falha geológica. Inclusive, né, teve um grande terremoto em 1985, que deixou mais de 20 mil mortos, né? E isso destruiu boa parte da cidade, então a cidade vive nesse risco aí de acontecer grandes terremotos que vai destruir habitações. Essas habitações que estão nessas localidades sem segurança nenhuma, um terremoto aqui vai causar uma grande tragédia, porque não tem estrutura, né? Se acontece um terremoto aqui, essa cidade sai fazendo um efeito dominó, caindo uma sobre a outra. Então, são graves os problemas na cidade do México, né? Aqui nós temos os problemas de violência, temos uns problemas atmosféricos, apesar que por não ter essas questões montanhosas, não chega a ser tão grave. E para nossa sorte aqui, as nossas cidades não tem esse efeito dos terremotos, né? Então, a cidade do México tem aí problemas mais graves do que as cidades brasileiras. E, bom, para finalizar aqui, a cidade do México ela foi construída em terras que foram drenadas do lago Texcoco. Acho que é assim que se pronuncia, né? Acredito que esse nome seja asteca. Esse lago é o maior, né, dos 5 lagos ali que formam o Vale do México. E como a cidade foi construída usando a drenagem desse lago, né, foi drenado esse lago para a construção da cidade, a maior parte dessa água está no subsolo. Então, foi ali cavado milhares de poços para obter a água do lençol freático. Só que como a cidade do México ela cresceu muito, tem mais de 21 milhões de habitantes, essa água, que é obtida por meio de bombeamento, né, ela está se esgotando. E logo ela vai ser insuficiente para toda essa população, devido à superexploração desse recurso. E além do esgotamento dessa água, está provocando o rebaixamento do terreno, ou seja, a cidade do México está afundando aos poucos, porque com a retirada dessa água do lençol freático, isso vai desestabilizando a estrutura do solo. Então isso vai gerar erosões, isso vai causar afundamento do terreno, né? Essa aqui é uma imagem da catedral na cidade do México, que fica evidente pela foto que a catedral ela está entortando um dos lados, né? Ela está afundando para um dos lados. E isso vai gerar vários problemas, porque com a cidade afundando, a gente vai ter problemas, além das erosões, de alagamento, né? Com as chuvas vindo. Então, tudo isso, além de prédios que podem cair, né? Desmoronar, asfaltos que podem criar rachaduras no terreno. Então, tudo isso vai gerar gastos para o governo tentar consertar isso. E é um problema a mais, né, para os governantes mexicanos pensarem aí o que fazer para resolver isso no futuro. Então, pessoal, é isso. A gente falou aí um pouco da população do México e principalmente da cidade do México, né, que é comparada lá a São Paulo deles, mas com problemas extras, né, por questões de terremoto, essa questão dos recursos hídricos, que diferente do Brasil, o México não é
tão rico em recursos hídricos, né, em água. Então, eles têm bastantes desafios, né, na gestão dessas cidades, desses recursos. Então, aí é uma atividade para a gente finalizar aqui a nossa aula. As áreas mais povoadas do México correspondem às áreas de maior industrialização, né? Então, aonde tem mais indústria são as áreas mais povoadas. Eu expliquei, né, esses motivos. Essa relação de ter, aonde tem indústria, tem mais população, essa relação também ocorre aqui no Brasil? E aí, obviamente, você vai falar se sim e não, mas você vai explicar. Gente, se botar só sim e não, resposta incorreta. Não vale presença e não vale a nota. Você tem que explicar se essa relação de aonde as áreas mais povoadas também é a área que tem mais indústria, se essa relação existe aqui no Brasil. Se sim, explique por quê, dê exemplo. Se não, também explique por quê, se possível, dando exemplo também. Beleza? É isso então. Bons estudos para todos e até a próxima.